Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós já estamos aí no dia 31 de janeiro e seguimos nas nossas partilhas com relação às bases sistêmicas, constelações. E hoje, um assunto que vem ressonando muito dentro de mim são sobre as leis do amor, as ordens da ajuda e essa questão da ajuda, né? Eu estava aqui revendo o Amor do Espírito na Hellinger, né? Essa visão o livro O Amor do Espírito, que é um dos livros que Bert Hellinger escreveu, diz o seguinte: o que é o amor do Espírito? É o amor a serviço da vida que supera limites que habitualmente colocamos a nós e aos outros quando fazemos distinções entre o bem e o mal. Então, neste livro, ele ensina as compreensões básicas, ele nos sinaliza sobre essas compreensões básicas, sobre esse amor e como essas contribuições, né, como essas compreensões constituem uma ciência nova que abrange todas as relações humanas. Vocês vão ver por que eu estou com a árvore da vida aqui. Então, uma ciência do amor, né, diz o seguinte, que aqueles que se interessam por auxiliar o outro, não incapacitando o outro, não impondo ao outro, compreendendo essa questão em relação a só damos aquilo que temos, só tomamos aquilo que é nosso. E também dentro disso nós temos aí que respeitar uma série de processos e regras de caminho de amadurecimento do universo de cada um. Eu leio, gosto muito de pesquisar, às vezes, né, eu traço aqui algumas, baixa como eu digo, né, baixa o tema com muita força, porque por algo eu também estou precisando abordar sobre esse assunto. Porque eu sou constantemente questionada sobre a questão da ajuda. Né? Essa ajuda, muitas vezes, dentro de uma ordem de equilíbrio dentro de um sistema, acaba por gerar todo um desnível nessa balança desse sistema. E não só desse sistema, na nossa vida como um todo. Nós, enquanto irmãos, irmãs, amigos, amigas, parentes, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, né? Nós com certeza já vivemos, e se não vivemos, vamos viver, ou se não vamos viver, é porque não nos demos conta ainda para refletir sobre como a gente vem atuando dentro dos nossos sistemas. Então, toma uma distância aí. Olha para essa árvore da vida. Né? Isso é um símbolo que percorre diferentes épocas, diferentes culturas e tradições. Vocês vão encontrar sobre essa nominação, sobre essa geometria sagrada, sobre essas transposições de leituras dentro da nossa evolução, entre aspas, aí, né? Dentro do nosso processo de evolução, enquanto pertencentes a um sistema, enquanto pertencentes a essa terra, entre esse céu e essa terra, e tudo o que existe. Então, a gente parte sempre de um princípio pequeno, de uma semilha, de uma semente que vai sendo regada e que na medida em que vai sendo regada, vai mostrando aí, lembra lá daquelas aulas de biologia que a gente botava o feijãozinho num algodão e que a gente observava esse feijãozinho crescendo e que a gente fazia uma série aí de interpretações que na época eu me lembro muito bem dessa época da minha vida, porque eu sempre gostei muito dessa área do estudo, do currículo, da biologia, da natureza, da filosofia. Eu sempre fui muito voltada às áreas humanas, né? E ao longo da minha vida, obviamente, que eu fui
tecendo, né, essa teia, e eu fui também estabelecendo as sinapses, os links, né, os links dessa teia, os links de toda essa árvore, desde a sua base, a sua raiz, o seu tronco, né, a sua copa e todo o seu desdobramento, todo o seu florescimento. Então, quando a gente impede o florescimento, o avanço das pessoas, dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa relação com tudo que existe, né? Mas principalmente entre as nossas relações, a gente vai gerando, se cria aquela leitura, né? De que o outro, ai, tão pobrezinho, tão coitado, né? Não tem essa capacidade. Então, essa pessoa está estagnada, né? O seu tronco não evoluiu, as suas raízes tão pouco se firmaram. E essa pessoa tem toda uma leitura também corporal, dentro de toda a sua posição de vida, muito frágil. E isso a gente faz quase que o tempo todo, porque nós temos uma cultura de base em nós muito mal fundamentada, no meu ponto de vista, em relação à natureza de todos nós, a natureza divina de todos nós. Então, dentro dessas bases sistêmicas e dentro dessas leituras, não só que o Bert veio trazer, né, na sua vida, na sua trajetória, como um homem, como um filósofo, teósofo, né, como um grande estudioso, como padre que foi, como psicoterapeuta, né, que foi e que sempre trouxe isso na sua bagagem de vida. Então, isso tudo ele trouxe para nós dentro do formato de leitura de vida dele. E claro que cada um de nós, mediante aquilo que nós carregamos dentro de nós, vamos praticar um movimento de nutrir, de desenvolver e de expandir. Então, quando é que nós não permitimos que o outro se expanda? Quando nós cortamos o tronco, as bases, a capacidade, o raciocínio, muitas vezes nós amputamos, né, o raciocínio, nós geramos todo um trato com as pessoas que estão, porventura, nos procurando, ou dentro do nosso núcleo familiar, que são pessoas que a gente olha para essas pessoas e diz assim, ai, eu preciso ajudar, eu preciso tomar isso junto, ou eu preciso tomar isso para mim. Isso muitas vezes não é raciocinado com clareza. Eu vou exemplificar para vocês com um exemplo. Eu sempre gosto de trazer exemplos meus, porque entre essas leis e ordens, né, entre a reciprocidade do dar e do receber, eu também gosto muito de trazer esses exemplos que eu, ao longo da minha vida, fui clareando, fui trazendo isso para uma outra consciência de mim. E dentro dessa consciência de mim, o que eu fiz? Eu fui descortinando esses véus, eu fui amaciando esse novelo de emaranhados aí, eu fui fortalecendo as minhas raízes, o meu tronco, a minha copa. E nisso, claro, sempre tem essas bases de leitura ancestral indígena e não indígena, porque isso vai além de etnia. Mas isso dentro de mim tem uma força muito grande. Então, quando eu trago para vocês o exemplo, né, também de uma visão alquímica ancestral, de uma visão xamânica, alquímica ancestral, eu reúno para vocês, para nós, essa leitura de que nós precisamos deixar que as pessoas que buscam ajuda conosco desenvolvam os seus potenciais. Dentro das leituras, por exemplo, do I Ching, que é uma base de leitura também milenar chinesa, tem também muito dessas simbologias, assim como no panteão hindu também tem, dessas simbologias
com a força da semente, a força ancestral, a força de tomar, né? Tomar essa força dos nossos pais, dos nossos ancestrais, mas não as suas moedas, não as suas escolhas, e fazer as nossas escolhas com tudo aquilo, sobretudo com a vida que nós recebemos deles. Então, essa questão do amor, né? Tô aqui procurando mais uma coisinha aqui, né? Mais uma outra leitura que eu estava agora há pouco aqui lendo e eu queria ler para vocês das ordens, né? Das ordens da ajuda, né? Ordens da ajuda, visto pela ótica sistêmica, né? Então aqui nós temos, por exemplo, deixa eu ler isso para vocês, porque é uma colinha boa, né? Uma colinha boa que eu tô tomando aqui. Dar apenas o que se tem, né? E tomar o que se necessita. Dar apenas o que se tem e tomar apenas o que se necessita. Quantas e quantas vezes nós tomamos além da conta, né? Além da conta. Então a gente cresce demais diante de um sistema e dentro desse crescer demais, nós também acabamos por gerar uma quebra, né? Dentro dessa hierarquia também. Então, desejar doar aquilo que não possui, desejar mais do que se necessita, ter expectativas e fazer exigências que o outro não pode atender, e desatribuir à pessoa de responsabilidades que são apenas dela. Então, aí nós também estamos falando de humildade para compreender os nossos limites. E muitas vezes a gente... É difícil, né? Olha, ao longo de praticamente 60 anos que eu já estou, e de 30 anos de caminhada dentro de um universo que tem por base esse olhar sistêmico, tem por base esse olhar xamânico, ancestral, indígena, multiétnico, pluricultural, né? Que transcende, na verdade, essas fronteiras étnicas que eu menciono volta e meia para vocês, porque vai além, né? Então, essa questão do... Deixa eu ler para vocês esse trechinho aqui. Saber compreender o contexto de uma situação é a chave para reconhecer os seus próprios limites e também para ter a humildade de não avançá-los, ainda que o seu ego deseje isso. Ao reconhecer as circunstâncias e analisar com clareza suas possibilidades de ação, o ajudador, mesmo que discretamente, pode fazer o seu melhor apenas com os recursos que dispõe e nada mais. Quando isso é ignorado, surgem os desarranjos. Ignorar ou mesmo ocultar a natureza real das circunstâncias, insistir em ajudar e acabar prejudicando tanto o auxiliado como a si mesmo. Portanto, é preciso compreender quando é hora de agir ou de se retirar e aceitar, com humildade e sabedoria, que a vida possui seus próprios desígnios. Ir contra isso é uma grande perda de tempo. Então, eu tenho tomado muitos ensinamentos dentro dessa leitura ao longo da minha vida. Por quê? Citando o meu exemplo. Porque ao longo da minha história eu sempre tive num núcleo familiar, sendo eu a mais nova, eu sempre, por N circunstâncias, tomava a frente para ir buscar soluções fora. Nós não tínhamos uma situação muito folgada, materialmente falando. E com a perda do meu pai, quando eu tinha 10 anos, isso se acentuou.
Então eu lembro da minha mãe chorando, pedindo auxílio material, né, dizendo que não tinha recursos, e me lembro que uma ocasião eu tinha aí os meus 10 anos, e eu coloquei numa mala tudo que eu podia vender, tudo que eu tinha, tudo que eu podia vender, né, com o objetivo de auxiliar a minha mãe financeiramente. E o que aconteceu com isso? Logo em seguida eu descobri que eu tinha feito uma tremenda burrada, porque coisas de criança, mas para a gente ver como a criança toma para si, né, ao olhar os seus progenitores, ao olhar a sua família, como ela toma para si algo que não é dela. Então, as minhas irmãs maiores, nessa época, eu nem me lembro bem ao certo, mas eu sei que nenhuma das duas trabalhava fora. E eu comecei a trabalhar com 13 anos. Não vem aqui nenhuma analogia de vitimez ou coisa do gênero, tá? Foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Aprendi horrores. Porém, já estava aí dentro de um sistema disfuncional e todo emaranhado dentro de mim e no meu entorno, né? Então, quantas e quantas famílias, quantos e quantas crianças ao longo da sua história não tomam responsabilidades na sua infância, que não são suas, e seguem ao longo da sua vida atropelando isso, fazendo o seu melhor, obviamente. A gente acredita nisso, a gente quer isso, né? Só que esse melhor acaba sendo um fator destrutivo na própria evolução desse sistema, amadurecimento desse sistema de mãe, de pai, de filhos, de irmãos, de irmãs, certo? Então, para fechar esse bloco, né, das ordens da ajuda, né, que eu tô dando uma abordada sobre isso, posicione-se diante de seu ajudado sempre de pessoa adulta para pessoa adulta. Empodere-o de modo que perceba que é o autor da sua história e responsável por suas escolhas, erros, acertos e conquistas. Para isso, jamais tente ocupar papéis que não são seus, nem meus, para que ele se sinta melhor. Ainda que queira muito ajudar, posicione-se sempre de maneira adulta e madura. Quando isso é ignorado, surgem outros problemas. Consentir pedidos infantis e fazer concessões nesse sentido. Acabar tratando o cliente como uma criança e não como o adulto que é. Evitar que o cliente assuma deveres e responsabilidades por seus atos. E ponto. Hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Ainda temos outros aspectos na ordem da ajuda 4 e 5, mas nós vamos ficar por aqui e vamos seguindo com os temas, porque os temas sistêmicos não se encerram, bem como, no meu ponto de vista, não se encerra a nossa trajetória de amadurecimento, de crescimento, como adultos que somos, para que a gente possa pegar a nossa criança pela mão e dizer: hoje eu te tomo pela mão, hoje eu te carrego. Tá? E para fazer um fechamentozinho aqui com vocês nessa questão do tratar as pessoas que nos procuram de forma infantilizada, né? Meu Deus do céu, isso é tão complicado, isso é tão... inutiliza a pessoa, incapacita a pessoa. Seja esta pessoa um jovem, um adulto, um jovem transitando, né, para sua fase adulta, seja um adulto, né, que está lá ainda preso naquelas coisas da infância, naquela vitimez, naqueles eternos choramingos e eterna fragilidade, né? Muitas vezes a gente fica o tempo todo, a vida toda transferindo isso para pai, para mãe, para irmão, para irmã. Resolve logo, sabe?
Resolve logo, diz o que precisa ser dito, o melhor possível de forma assertiva, mas não deixa fio solto. Essa é uma forma que eu trago para mim, tá? Não sou infalível também, já cometo muitos equívocos dentro de processos e processos comigo mesma, porém, sempre buscando olhar para isso, né? Olhar para isso. O que é isso? Por que eu voltei a tal posição? Por que eu me sinto tão rejeitada diante de tal pessoa? Porque às vezes a rejeição é um processo muito fundo, né? Difícil da gente transpor a rejeição. Processo bem delicado. Mas com certeza, tratando de forma adulta, nós vamos conseguir olhar para quem nos rejeitou lá atrás e dizer: ok, eu aprendi com isso. Eu tomo agora a minha vida e as minhas escolhas e te liberto e me liberto para que você siga o seu caminho e eu sigo o meu, não é? É uma das tantas abordagens que a gente pode fazer aí ao longo das nossas trajetórias e das nossas relações como um todo. Espero que tenha sido bom. Se vocês quiserem, né, compartilhar esses vídeos, compartilhem e assina aí, escreve, me pergunta, me traz um tema para debater, coloca essa questão, se quiser colocar, né, sobre xamanismo dentro disso, sobre as bases ancestrais dentro disso, porque esse é o meu fio condutor de vida. E as constelações sistêmicas abraçam tudo isso. Então, quer perguntar algo para mim? Pergunta, escreve aí. É tão bom a gente poder interagir, crescer junto. Né? Ou me escreve no privado, no WhatsApp, certo? Vamos seguindo com consciência das nossas raízes, tronco e copa. E do processo todo de uma pequena semente que precisa florescer, crescer.